Primeiramente, gostaria de dar as boas-vindas, à revista Destaque Rural, secretário executivo do Sindilat. Muito obrigada, então, por aceitar conversar conosco. Então, para mim também é uma satisfação, né, conversar com a revista Destaque Rural, né, até pela circulação que tem, toda a audiência que tem, e tratar de um assunto que, efetivamente, nesse momento, incomoda a toda a cadeia produtiva, seja produtores e indústria, principalmente, né, e os municípios que, efetivamente, também são bastante atingidos por esse momento do setor lácteo. E por que que o sindicato e o setor consideram que está ocorrendo essa crise? Essa questão do momento econômico do setor lácteo já vinha dando sinais a partir do segundo semestre de 2020. De qualquer forma, né, ali já tinha uma sinalização de um aumento bem representativo dos insumos, a produção da matéria-prima, que é o milho e o farelo de soja. Por parte das indústrias também, né, um aumento significativo de custos em relação à embalagem, energia elétrica, enfim, todos os produtos cotados em dólar, né? Esse é a questão de desequilíbrio dessa questão dos custos. 2020, ainda com o efeito do auxílio emergencial de R$ 600, esses custos conseguiram ser repassados ao consumidor. E a partir de 2021, né, quando cessa essa questão do auxílio emergencial de R$ 600, aí vem outro auxílio com valor menor, esse repasse de custos aos consumidores começou a não se conseguir mais ter êxito. 98%, quase 99% da nossa venda é toda ela destinada ao mercado interno brasileiro. A economia, principalmente para classe C, D e E, né, tem atingido uma questão de desemprego muito alto. O consumidor não tem consumido, né, principalmente quais são os produtos que efetivamente são os que movimentam mais a cadeia láctea. Né? É o leite UHT, né, o de caixinha, o leite em pó e o queijo mussarela, o queijo lanche. Né? Então, esses são produtos que estão dentro da cesta básica e essa faixa da população da classe C, D e E, né? E até aqueles que não têm renda, quando existe o aumento da energia elétrica ou a própria inflação aí está em 10%, ele tem que fazer uma escolha, né? Qual o produto que ele vai consumir ou o que ele vai pagar, se é conta de luz, conta de água. Somos cientes de que a gente tem um produto na mão, né? Que ele é de consumo em massa. Então, ele também depende muito dessa renda do consumidor. E como a questão da exportação nossa ainda ela é muito pequena, né? Ela não representa uma quantidade que pudesse contrabalançar nesse momento de que o mercado interno esteja um pouco recessivo e aproveitar e vender para o mercado internacional, já que a questão cambial está favorável, né? Então, esses são as situações nesse momento do setor lácteo, e é um aprendizado para o setor lácteo que a gente tem evoluído na questão dos momentos de crise, mas ainda a gente precisa buscar alternativas, né, que não sejam somente a questão do preço pago ao produtor. Quer dizer, nós temos que buscar alguns outros diferenciais. Cito a questão da certificação da nossa produção, né, seja ela pela questão da certificação dessa matéria-prima livre de tuberculose e brucelose, ou aí nessa questão hoje da COP26, de sustentabilidade, o leite orgânico, o leite A2. Então, acho que a gente precisa também olhar para dentro do setor e ver quais as ações que a gente também pode fazer para
poder buscar alguns nichos de mercado para justamente nesses momentos, ou até melhorar a remuneração como um todo, né, ter essa questão desse equilíbrio. Como a questão das commodities e o valor do dólar afetam a produção aqui no Rio Grande do Sul? Na dieta dos animais, né, e principalmente o gado confinado, depende muito, né, ou de complemento de alimentação, da questão do farelo de soja e do milho, né? E esses produtos, eles realmente aumentaram muito essa questão da cotação. Produtores de leite ou de suínos e de aves têm uma situação de desequilíbrio nesse sentido, porque não tem produto, né, que chegue ao consumidor que consiga remunerar, né, ou absorver esse custo que a gente está falando aí do farelo de soja e do milho, todos eles muito próximos, ou até já ultrapassaram a questão dos 100% nos últimos 12 meses. Então, também outra alternativa que tem ser buscado é outras fontes de alimentação para os animais, né? Nós temos hoje também já muitos produtores que têm a alimentação dos seus animais a pasto, isso dá uma condição de custo menor. Provavelmente essa questão da alimentação a pasto, ou também alternativas, né, de algum sistema de irrigação para ter áreas, né, com produtividade maior para silagem própria, também são alternativas que são viáveis, que acaba dando essa questão de desequilíbrio, é que todos esses custos, né, o consumidor não está absorvendo. Então, né, todas essas questões que eu coloquei para ti, elas são de médio prazo, né? Nenhuma é uma solução rápida, né, que pudesse, a partir já do mês que vem, a gente já vai trabalhar nesse sentido. Então, é um momento realmente que ninguém esperava também esse aumento das commodities, né, o próprio petróleo também. Então, é um momento econômico mundial de muita cautela. Qual é a gravidade dela em comparação com outras crises já vividas pelo setor? Mas nunca a gente teve uma situação, né, de diminuição de custo, de diminuição de consumo pela questão de falta de renda e custos muito altos. Se esse momento ele continuar, a única maneira que tem é você ter uma diminuição da produção para adequar oferta e procura, né? Claro que agora, nesse momento, por exemplo, se agrava um pouco mais, porque é o momento de safra, né, nos outros estados brasileiros, principalmente em Minas Gerais, Goiás e, bem dizer, o resto do Brasil, né, e que corresponde aí a um pouco mais de 60% da produção nacional. Então, isso também é um outro agravante nesse momento, mas a gente sabe que ocorre em todos os anos essa situação. Mesmo no período inflacionário, nós acreditamos que esse auxílio emergencial, né, esse Auxílio Brasil, pela abrangência que ele tem e principalmente porque ele traz renda para aqueles que efetivamente não têm essa renda, vai ser uma das alternativas para passar esse momento delicado do setor. Teria uma outra questão, mas a gente sabe também da questão do orçamento federal, que poderia ser compras governamentais, né? Mas a gente falar em compra governamental, né, não adianta uma pequena quantidade, porque esse problema de oferta a gente está tendo no Brasil todo. Então, a gente estaria falando aí de uma cifra muito próxima a R$1 bilhão para que pudesse dar uma aquecida no mercado. Esse momento, né, a gente tem que usar muito a questão da franqueza ou da transparência nesse sentido, é que o mercado ele realmente requer muita cautela. É normal sempre que essas situações, né, elas sempre se ajustam no decorrer
do período, né? O ruim é que até se ajustar isso, né, a gente sabe que normalmente como consequência disso às vezes o abandono de alguns produtores da atividade, né, principalmente aqueles produtores que estão na faixa até 200 litros ou menos de 200 litros dia, né, que eles têm um impacto maior, né, nessa questão de alta de custos e preço ao produtor também, que em alguns casos realmente não está fechando a conta nesses meses. Então é realmente um momento bastante complicado para todo o agro. O senhor mencionou a questão das compras governamentais. Eu gostaria de perguntar justamente sobre isso. Quais soluções, quais são as propostas e demandas do sindicato para lidar com essa crise? Um horizonte mais próximo seria a questão da compra governamental, a questão orçamentária, depois da questão da Covid, ela ficou muito abalada na questão de folga no orçamento, né? A outra alternativa que a gente já tem pleiteado há muito tempo, né, é a questão do programa de exportação, né, que é o PEP. Ele viria justamente no sentido de subsidiar, né, o frete hoje marítimo, os custos hoje do transporte marítimo, em algumas situações, duplicaram ou triplicaram a questão de custos, né, para que a gente pudesse aproveitar esse mercado comprador, já que também é verdade que mesmo com essa questão cambial favorável, a nossa matéria-prima em relação ao mercado mundial, e falo principalmente dos nossos vizinhos aqui, Argentina e Uruguai, né? A nossa matéria-prima ela custa mais caro, então isso também nos tira um pouco da questão de acesso ao mercado internacional. Então ele é um problema um pouco mais estrutural com relação a isso. Seria as duas alternativas que vejo assim como solução mais rápida, que seria a questão das compras governamentais, ou de outra situação, a questão de um programa de exportação, né? Já que a gente tem aqui no próprio Rio Grande do Sul uma quantidade bem representativa de indústrias hoje habilitadas para exportar, principalmente o leite em pó, que é a principal commodity, né? Mas isso depende muito hoje da questão até dessa votação da PEC para liberar essa questão de recurso. Hoje, mesmo que o governo quisesse, não tem disponibilidade financeira. Então, eu diria que entre também o agro nesse momento fica um pouco de mãos amarradas, né? E lembrando que principalmente o setor do leite que vive essa situação, né? Já que tanto suínos e aves são integrados e tem a questão da exportação. Além dessas questões, a gente também tem por parte do próprio governo do estado uma sinalização, né, de aumento de carga tributária que vai atingir a questão do setor lácteo. A gente também está pleiteando junto ao governo do estado, no mínimo, uma prorrogação, vai acabar impactando ainda mais o produtor de leite gaúcho, né, porque é justamente uma proposta de redução dos créditos presumidos, que é para dar competitividade junto aos outros estados. Somente o Rio Grande do Sul vai ter redução. Então, a gente já sofre hoje, né, com concorrência de outros estados com produtos que entram aqui no Rio Grande do Sul. Também sofre porque 60% da nossa produção nós temos que vender para os outros estados. Então, essa questão de ter essa equalização tributária com os outros estados é fundamental. Então, esse momento de que o governo vá, por exemplo, não ajudar na questão de compra governamental e ainda tirar ou aumentar a carga tributária do setor, é tudo que nós não precisamos. A questão que a gente está tentando mostrar ao governo do estado de que não tem mais margem, né, para mexer nesse momento
em carga tributária, já que o setor passa por uma dificuldade muito grande. Como a crise pode afetar os consumidores e também essas questões que o senhor mencionou tributárias? O consumidor ele pode ser afetado numa questão de aumento de preço, né, desses produtos básicos, já que essa proposta do governo do estado em relação à carga tributária, ela se dá em todos os produtos ao consumidor, né, vai ter essa questão de aumento de preço dos produtos fabricados aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas em contrapartida, talvez até produtos que vêm de Santa Catarina, ou do Paraná, ou mesmo do Uruguai, né, ou Argentina, possam se tornar ainda mais competitivo com o produto do Rio Grande do Sul. Então, o consumidor talvez não tenha tanta perda, mas principalmente os municípios, né, e os próprios produtores e as indústrias, pode ocorrer também com essa crise maior, né, e com demanda reprimida, né, também dificuldade de continuidade de algumas plantas de laticínios. Mas isso a gente não ventila assim em hipótese nenhuma, mas o cenário de dificuldade financeira, ao mesmo tempo que a gente tem o risco de abandono de produtores, isso abala também toda a cadeia produtiva. Então, é realmente um momento de, diria assim, que a luz amarela já passou, estamos em luz vermelha para poder reverter esse quadro e pedir efetivamente o apoio, né, do governo estadual, né, no que tange a questão tributária, e do governo federal também, algumas medidas que possam, né, amenizar a questão de compra ou diminuição também de alguns custos de produção, está se tentando também diminuir a taxa de importação de alguns insumos, mas a questão dos insumos ele tem aumentado no mundo todo, não é o Brasil só que está com esse aumento de custos. Um período que precisa efetivamente haver muito diálogo entre as partes, né, para que a gente possa, em conjunto, tentar achar alguma alternativa que se torne menos traumática, né, para a cadeia como um todo. Certo, muito obrigada, secretário, pela sua atenção e disponibilidade em conversar conosco sobre esse assunto. Eu que agradeço, né? É realmente um momento que gostaria de estar falando sobre outros assuntos, né? Muito mais positivos, Positivos. né? Mas, de qualquer forma, também são situações que ocorrem e penso também que todo esse momento de dificuldade vai também trazer outras alternativas, outros caminhos, né? Para que a gente se torne ainda mais competitivo e continue aí na mesa de todos os consumidores gaúchos e brasileiros.